Voltamos, Isabelle, só eu e você. Agora tem alguém entrando aí. Vou só mudar a minha internet aqui, porque ela tá buscando outra internet. A da minha filha, vou ter que mudar aqui. Voltaram rapidinho, muito bem. Está aparecendo para mim que a minha internet está instável. Só Deus com essa internet, viu? Vamos lá. Voltando para o nosso PET, já entendemos. Vamos então para o PET comemorativo. Pelo que nós anotamos lá, nós vamos a partir da página 12. Para que vocês entendam, vocês podem até acompanhar o slide de acordo com o que a tia vai apresentar no slide, vocês vão entender que eu estou me referindo a essas páginas. Por que eu me preocupei em estar criando esse slide? Por quê? Tudo aquilo que a gente lê... Ô tia, que página mesmo? Página 12, Miguel. Tudo aquilo que a gente lê, a gente precisa entender. Entender como que surgiu. Entender por que surgiu. O que é isso que eles estão falando, tá? E, infelizmente, muitas pessoas ainda, até mesmo adultos, não conhecem muito do que se está tratando aqui nesse PET, 300 anos. Então, é muito importante a gente aprender por quê. Nós podemos passar essa informação para dentro da nossa casa, para a nossa família. E eu tenho certeza que o que vocês vão aprender aqui hoje, muitas pessoas da casa de vocês vão ficar sendo, olha, a Luísa aprendeu isso. Olha, Luísa, eu não sabia disso. Olha, Gabi, eu não sabia isso. Tá? Ô tia, aqui no PET 300 anos não tem a página 12. O meu bem, tem sim. É onde está falando dos quilombos de Minas Gerais. Então, porque minha mãe imprimiu. Está falando dos quilombos de Minas Gerais. Então, prestem atenção agora, mutem os microfones. Nós vamos prestar atenção agora no slide que a tia vai apresentar para vocês, tá? Só um minutinho aqui, que eu vou fazer um novo compartilhamento. Todo mundo já está vendo os slides aqui, não já? Sim. Então, só um minutinho aqui, que eu vou colocar no formato de apresentação de slides, para vocês entenderem. Então, aqui está a capa do nosso plano de estudo tutorado comemorativo, tá? Que é a mesma capa que usamos no outro slide anterior, que a tia Marlene colocou naquele vídeo bacana que a gente viu. Ok? Permaneçam com os microfones mutados, por favor. Então, nesse estudo desse PET que nós vamos fazer hoje, vem falando de comunidades tradicionais. Mas o que são essas comunidades tradicionais? O que é isso? O que é tradição? Tradição é aquilo que se mantém em algum lugar, em alguma comunidade, em alguma família, em algum povo. Por exemplo, na casa de vocês, no Natal,
em datas comemorativas, em aniversário, no batizado. Qual que é a tradição? Tradição é o quê? Ah, é servir um jantar, tia Marlene. Ah, é fazer um bolo para comemorar. Ah, no Natal, a gente faz a ceia ou faz o almoço de Natal. Então, tradição é isso. É aquilo que se mantém no meio de uma determinada comunidade ou até mesmo uma família, um povo, tá? Aí eu defini dessa forma aqui, ó. O decreto número 6.040 de 2007, de fevereiro, define povos e comunidades tradicionais como. O que são? Isso aí vocês têm no PET de vocês. São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Isso aqui é a definição, de acordo com o que vocês têm, sobre o que são comunidades tradicionais. Isso aí está no PET de vocês. Ainda falando de comunidades tradicionais, elas podem ser comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Em Minas Gerais, quais são as comunidades que nós temos? Que trouxe aí para nós no nosso PET 6. Nós temos as comunidades quilombolas, que nós vamos falar sobre eles. Nós temos as comunidades indígenas, que também vamos falar sobre essas comunidades. E nós temos os ciganos, a comunidade cigana, que nós vamos também falar sobre essa comunidade. Então, essas 3 comunidades tradicionais, elas estão presentes no estado de Minas Gerais, ok? Quilombos de Minas Gerais, que formam as comunidades quilombolas. Olha bem, na época da escravidão, os quilombos foram os locais onde os escravos se refugiavam. A gente já tem conhecimento de quê? De que os escravos foram pessoas trazidas da África, foram negros escravizados. Por que escravizados? Eles foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar aqui. Tia Marlene falou isso na última aula. Eles eram comprados em um mercado, igual se compra mercadoria. E quando chegavam aqui, eles eram obrigados a trabalhar. Primeiro, eles vieram para trabalhar nas lavouras de café. Depois, a cana-de-açúcar. Depois, na mineração, nas minas, né? Na busca de materiais, de metais preciosos como o ouro. E esse trabalho desses escravos era um trabalho forçado, não remunerado, porque eles não tinham salário e tinham pouco descanso. E ai de quem não fizesse o serviço de acordo com o que tinha que fazer. Ele apanhava, os castigos eram severos, os escravos apanhavam, e apanhavam muito, né? Eles eram colocados no tronco. Tronco era uma haste de madeira, onde eles eram amarrados e chicoteados. Então, os escravos, eles sofreram muito. E cansados disso, um determinado escravo decidiu que não queria ter aquela vida de escravo. Então, foram criados aí os quilombos. O que era o quilombo? Era um lugar que tinha no meio da mata, onde eles começaram a fazer daquele lugar um refúgio. Todo escravo que fugia daquela vida que ele levava, que ele não queria mais, ele corria para essa comunidade, que ficou sendo chamada de quilombo, tá? E quem que são hoje os quilombolas? Por quê? Esses quilombos,
eles existiram enquanto aconteceu a escravidão, o quilombo existiu. E nesse quilombo, que era uma comunidade, que era uma região no meio do mato, lá eles construíram suas casas, né? Que, como a gente viu na foto aí anterior, eram casas, às vezes, feitas de madeira, cobertas com sapê, que era um tipo de uma vegetação. Começaram a plantar para sobreviver, né? E viver daquilo que eles plantavam. Tudo isso para quê? Fugir da escravidão. Ah, tia Marlene, então quer dizer que os escravos que fugiam para lá nunca mais eram resgatados? Olha, tinham os feitores. Quem que eram os feitores? Os feitores eram aqueles homens que viviam amando dos senhores de engenho. Senhores de engenho naquela época, os senhores dos escravos, tinham o feitor, que era o braço direito dele. E o feitor é que fazia tudo que o senhor mandava. Por inúmeras vezes eles tentavam invadir esses locais, acontecia lutas entre os escravizados e esses feitores, porque os escravizados não queriam mais voltar. E detalhe, eles escolhiam para ser os quilombos, essas regiões, os locais mais difíceis de acesso, tá? Locais onde eles dificilmente seriam encontrados e dificilmente as pessoas conseguiriam chegar até lá, tá? E hoje a gente fala dos quilombolas, que é o que vem escrito no pet de vocês. O que são os quilombolas? Os quilombolas são os descendentes dos africanos que aqui foram escravizados. Essas pessoas tiveram família. Quando a escravidão acabou, esses escravos deixaram de existir. Só que esse grupo foi exterminado? Não. Até hoje, nós temos descendentes de escravos, ou seja, alguém da família foi um escravo na época da escravidão. Então, essas comunidades se mantêm nos lugares onde os seus antepassados viviam e eles preservam grande parte da sua tradição, porque os escravizados tinham os hábitos e os costumes deles, né? E aqui é uma imagem, né, que mostra para a gente a luta do escravo com o feitor, né? Olha aí as algemas que eles usavam nas mãos, umas algemas arrebentadas e o chicote na mão do feitor. Observando o PET, na página 13, está escrito assim, que em Minas Gerais, até o momento, tem uma tabela aí para vocês, que em Minas Gerais, até o momento, tem 311 comunidades quilombolas, que são certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Nós vamos ver que fundação que é essa. E tem outras 28 outras comunidades que ainda estão aguardando esse processo de certificação. O que é esse processo de certificação? É a legalidade para garantir a elas o acesso àquele local, tá? Sendo protegidas com relação àquele local, sendo reconhecidas como quilombolas. Vocês têm aí uma tabelinha. Então, se a gente juntar 308 com 29, nós vamos contabilizar aí 339 comunidades no total, tá? Em Minas Gerais. Olha, é muita coisa, viu? Mas o que representa essa Fundação Cultural Palmares? O que é isso? Olha, isso aqui é a imagem que a gente tem de em formato de pintura, né? Nós temos aí um quilombo, uma comunidade quilombola. É uma entidade pública, né? Essa Fundação Cultural Palmares. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por que chama Palmares.
ela é vinculada ao Ministério da Tia Cultura. Marlene. Só um minutinho. Quando a gente fala em ministério, que vocês escutam falando, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, isso são entidades que são ligadas ao governo federal. E quando é vinculada a algum ministério desses, é como se fossem amparadas por alguma lei. E neste caso, a Fundação Palmares é amparada por essa lei que está escrita aí. Olha, que é uma lei, se a gente for pensar, pelo tempo que existiu a escravidão e tudo, é uma lei aparentemente nova, que ela é de 1988. Tia Marlene, Oi. onde você está lendo? Olha, o que eu disse? Que vocês vão acompanhar o slide, depois a gente faz as citações no PET, tá bom? Eu estou ainda explicando sobre os quilombolas em Minas Gerais. Tia Marlene, Oi. eu conheço alguém que já foi escravo. Aí, tá vendo? Oi, Ana Júlia. A internet da Ana Júlia está instável. Olha bem, essa pessoa que aparece na frente da imagem, eu tenho certeza, o Daniel, que gosta muito de história, eu tenho certeza que o Daniel sabe quem é essa pessoa. Sabe, Daniel? Você sabe quem é essa figura, Daniel? É um escravo que fugiu e logo recebeu o nome de... Esse quilombo que está mostrando aí foi com o nome Quilombo dos Palmares. Isso, ele foi o Zumbi dos Palmares. Então, ele foi um escravo que morreu lutando. Morreu lutando. A cabeça dele foi cortada pelos... Existem muitas histórias com relação a Zumbi dos Palmares. Muitas. Oi, Ana Luísa. Eu já ouvi falar, quando eu estava lendo um livro lá, que Palmares era o quilombo mais movimentado. Isso. Aí ele foi destruído pelos portugueses e não sei qual ano foi. E foi nessa luta aí, Ana Luísa, que o Zumbi morreu. Então, hoje, nós temos a data da consciência negra, o dia da comemoração, né, da consciência negra, em homenagem a quê? A cultura africana, né? A cultura, a preservação dessa cultura, tá? Então, quando esse artigo foi publicado, o que garantia nesse artigo? Promover a preservação dos valores culturais, sociais, econômicos, decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Por quê? Quando estavam criando as nossas constituições, e já houveram mudanças de muitas, vocês sabiam que eles queriam formar a população brasileira só por brancos. Queria colocar no documento que o Brasil era formado só por brancos. Queriam tirar os africanos do meio de campo. E a gente tinha a presença dos escravizados na época, né? Então, eles queriam o quê? Queriam mentir sobre isso, para falar que o Brasil não tinha população negra, que não tinha população escravizada, né? E hoje não. Hoje a gente luta pela valorização da cultura africana, porque eles também fizeram parte da nossa história. E aqui em Minas Gerais isso está claro. Oi, Ju. O meu tio, ele falou que a tataravó dele era indígena e ela foi pegada por laços. Isso, foi pega no laço. E existe isso mesmo, tá?
Existe isso mesmo. Doutora Marlene, antes a voz da Marlene era bem baixinha para mim, agora ela é alta. Vamos lá, gente. Se a internet estiver oscilando, fica assim mesmo, Mari. Olha aí o que a Juju acabou de falar para a gente. Tem aí no PET de vocês também a parte que fala das comunidades indígenas em Minas Gerais. O que a tia colocou, o que a tia colocou aqui, tem alguém com o microfone aberto. O que a tia colocou aqui são curiosidades que o PET não trouxe e pesquisei para trazer para vocês. Olha bem, as comunidades indígenas em Minas, tenho certeza que muita gente não sabe disso. Isso aqui vocês vão levar de informação para casa. Então, há uma grande população de indígenas que vive nos centros urbanos. O que são os centros urbanos? As cidades. Estima-se que na região metropolitana de Belo Horizonte tenha de 2 a 3 mil indígenas. Quando fala na região metropolitana de Belo Horizonte, estou falando de Belo Horizonte, a capital, e os municípios vizinhos, tá? E olha essa aqui, que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Aqui, bem perto de nós, em Governador Valadares, há um grupo de aproximadamente 20 indígenas que formam uma comunidade indígena. Onde que eles moram? Eles vivem num distrito de Valadares, chamado de Pontal. Então, nós temos aqui, pertinho de nós, uma comunidade indígena. Uma das comunidades indígenas que vem cultura, tradição, costumes, tem os jogos indígenas que vocês têm aí no PET de vocês. Quantos jogos que tem aí na tabela do PET? Conta para a tia. Quantos? Quantos jogos? Tem aí os jogos indígenas. Quantos tem? Tia, que página? Eu tô vendo 4. Ana Luísa, fala a página aí, porque quem está acompanhando já está sabendo onde que nós estamos. Na página 15. Página 15? Tia, página 15. Beleza. Então, o PET trouxe para nós 4 jogos indígenas. E os jogos indígenas, gente, eles acontecem e são reconhecidos. Eles acontecem como se fosse uma Olimpíadas. Olha aqui, o último que aconteceu foi em 2018. Foi o 6º Jogos dos Povos Indígenas. Aqui a gente tem até um folheto dele, olha, que bacana. Ele aconteceu em dezembro. E olha o que vem de informação para nós. Que este último evento aconteceu em São João das Missões, que fica no norte de Minas, tá? Quando ele foi criado? Ele foi criado em 1996. E qual que é o principal objetivo dele? É fortalecer e unir a cultura e as tradições indígenas. Por quê? Toda comunidade indígena é igual? Não. Existem comunidades indígenas com várias tradições e várias culturas. E o objetivo desses jogos é unir tudo isso. Só que, olha, outra informação aqui que a gente precisa saber. No PET trouxe para a gente 4 jogos. Só que, nos jogos indígenas, eles são divididos em 8 modalidades. Pode olhar que no folhetinho que está aqui no meu slide, eu tenho 8, ó. Tenho 8, tá vendo? Tem 8 modalidades. Já já nós vamos ler aí no PET essas modalidades que tem aí. Tá certo? O que nós vamos falar aí agora? Oi, Gabi. Eu e meu pai, nós somos descendentes de indígena, porque o pai e a mãe da minha avó, mãe dele,
era um indígena e o pai do meu pai também era indígena. Então, eu sou uma descendente de indígena de verdade. Que bacana, Gabi. Bacana. Tia Marlene, É Oi. indígena. no dia que eu fui lá em Porto Seguro, eu lembro que eu tinha tirado fotos com indígenas. Eu era bem pequenininha, aí minha mãe viu, me mostrou uma foto. Eu falei assim, gente, os indígenas são bem diferentes do que nós. Sim, sim, é um povo assim. Eu falo que é do nosso país são os mais importantes. Vamos parar para pensar, Mariana. Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam, Sim. né? E saber que aqui em Minas Gerais, pertinho de nós, Caratinga, nós temos uma comunidade indígena, né? Esse povo merece todo o nosso respeito. Aí eu tirei foto com eles e falaram assim, Eles mataram alguns, né, tio? Eles mataram alguns índios. Marlene, os portugueses tentaram escravizar. Eles escravizaram os indígenas, né? Colocaram Como eles. os indígenas conheciam o território melhor que os portugueses, eles conseguiam fugir. E outra coisa, Daniel, eles aproveitaram dos indígenas para levar daqui muita riqueza nossa. Ô tia, né? Agora, oi. Os índios também sofrem igual os escravos? Olha, os índios sofrem, João. Eles vivem na comunidade deles, eles têm a cultura deles. O que eles sofrem? Eles sofrem preconceito de nós, considerados homens brancos, que muitos acham que somos melhores que eles, né? Eles sofrem eles sofrem por invasões de suas terras até hoje, devastação da sua terra, isso que o índio sofre até hoje. Agora, esses povos que nós vamos falar hoje, que são os povos ciganos de Minas Gerais, quem andou pelo centro da cidade por esses dias, por Caratinga, pôde ver a presença de alguns ciganos no centro. Olha, de acordo com os estudos que eu fiz com relação aos povos ciganos, são os povos mais misteriosos com relação à sua origem. Não se sabe ao certo, de fato, documentado, de onde vieram esses povos indígenas. Sabemos que eles vieram de outros países, mas não se tem notícia, não se tem documentado o fato de onde vieram realmente os povos ciganos. Mas sabemos que eles estão presentes em várias cidades mineiras, inclusive em Caratinga, tem uma comunidade cigana que está andando pelas ruas, tá? De acordo com registros, se tem conhecimento de que eles chegaram ao Brasil há mais ou menos 500 anos, né? Meio milênio. Ô, tia. Oi, Lucas. Tenho aqui na frente da casa da minha avó. Tá vendo? Eles são nômades. O que quer dizer nômades? A maioria dos ciganos não tem moradia fixa. Um dia eles estão num lugar, outro dia em outras, mas já se tem notícia de que existem povos ciganos, em se tratando de Minas Gerais, existem povos ciganos que já fixaram moradia em Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, a origem desse povo ainda é fato desconhecido, visto que a cultura e suas tradições são passadas de geração em geração por meio da oralidade. Então, não tem registro escrito que fundamenta a história do povo cigano. Então, tudo que eles sabem é que foi passado de geração para geração, ok? Vamos lá. Ciganos, mistério, nomadismo, preconceito. Uma imagem aí de um povo cigano, tá? Então, agora, lá no nosso PET, só um minutinho aqui, gente.
Tá bom. Ela vai apertar a porta. Ah, sim, gente, ela só foi abrir a porta. Então, E tava não tocando o coçar. interfone. Aham. Tô só passando a mão no olho, eu tô tentando não coçar. Upa. Quando fala que o povo cigano vive rodeado de preconceito, por quê? Muita gente teme o povo cigano, né? Criaram uma imagem desse povo. E a gente precisa conhecer antes da gente ter esse tipo de pensamento com relação a eles, né? Então, olha bem, lá no nosso PET, nós falamos hoje sobre, deixa eu compartilhar aqui, nós falamos sobre a comunidade quilombola, que está no slide, né, que nós falamos. Aqui a tabela que eu disse a vocês, né? Depois nós falamos sobre as comunidades indígenas, tá? Então, são essas as etnias que tem no nosso estado, tá bom? Aqui são os jogos. Depois eu quero que vocês deem uma lida sobre cada modalidade que está apresentada aqui. Ah, esse arco e flecha, gente, enquanto os meninos que são chamados assim, o branco, né? Pelo índio é o homem branco. Então, enquanto os meninos brincam de futebol, as crianças, tem alguém com o microfone aberto. As crianças, desde muito cedo, as crianças indígenas, desde muito cedo, elas brincam de arco e flecha, tá? É a brincadeira preferida dos indígenas aí, tá? Desde muito cedinho. Falamos sobre... Oi. Aqui, eu vi um jornal com minha mãe um tempo atrás que um índio tinha acertado a flecha num homem branco. Ele tava achando que ia prender ele. Mas aí é aquilo que a tia falou. Mas o moço branco tava passando. Só que o homem branco tava passando férias. Porque, infelizmente, tem aldeias indígenas que já estão tão cansadas de serem invadidas que elas temem a presença de qualquer estranho que se aproxime, né? É uma forma de defesa. Então, falamos sobre os povos ciganos, tá? Em Minas Gerais. Essa data aqui, olha... Gente, muda os microfones, senão eu vou mutar todo mundo. Essa data aqui, eu quero que vocês grifem. Está lá na página 16. Está lá na página 16. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Lá na página 16, vocês vão grifar aqui para mim, ó, o último parágrafo lá do texto dos ciganos, que vem com essa data aqui, ó. O 24 de maio é considerado o Dia Nacional do Cigano. Nesse 24 de maio aqui, em muitas comunidades ciganas, o que eles comemoram de fato? Eles comemoram o dia de uma santa que eles adoram. Que eu não tô achando. Que é a Santa Sara. Não tem... Marlene, na página 16, tá? Semana 1. Gente, eu estou no PET comemorativo. Eu não estou no PET 6. Estamos trabalhando com o PET 6. Nauana,
É onde está falando povos ciganos em Minas Gerais. Aí você vai lá na página 16, você não vai no Cultura e Diversidade, não. É em cima dele. Logo depois da corrida dos indígenas, dos Jogos Indígenas, achou a tabela aí? Achou? Aí vem povos ciganos em Minas Gerais. Achou? Achei, tia Marlene. Último parágrafo está na página 16. Acha aí, o dia 24 de maio, lá no finalzinho do texto dos povos indígenas. Tia Marlene, Está antes do próximo texto, que é cultura e diversidade. Eu falei, tia. tia Marlene, Achou? Fala, Gabi. a minha tia ela foi lá na Bahia, aí ela entrou numa aldeia de verdade de índio, Isso mesmo. tirou foto. Ela Isso conheceu um mesmo. índio de verdade. Isso. Vocês sabiam que para entrar numa aldeia indígena é preciso ter a permissão, né? Tia Marlene, lá no Porto Seguro, eu acho que eu tinha só 1 aninho de idade que eu fui com a minha mãe, meu pai, minha irmã e minha prima, minha mãe e meu tio. Aí a gente viu uma aldeia, claro que a gente pegou permissão. Eu tirei foto com uma índia. Tá lá na casa da minha outra avó. Muito Agora, engraçado. presta atenção. Nesse PET comemorativo, nós vamos tratar agora, nós vamos fazer uma leitura, grifando partes importantes. Nós vamos falar de cultura e diversidade. Cultura é aquilo que se mantém em um povo, e a diversidade é aquela variedade de culturas envolvendo religião, envolvendo hábitos e costumes. Então, quando a gente fala de religiosidade, a gente precisa ter um cuidado muito grande em respeitar essa diversidade religiosa, tá? Sofia, começa para mim a leitura do primeiro parágrafo, por favor. Você tá me ouvindo, tia? Sim. E hoje... Ô, tio! Ô, tio! Oi, Lucas. A avó do meu avô era índio. Tá vendo? Então você também é descendente. Religiosidade. A presença de negros escravizados trazidos para a região como força de trabalho influenciou de uma forma significativa a formação religiosa no Estado. Assim, nela estão presentes muitos aspectos das religiões de matriz África, sobretudo daquelas Advindas de 3 grupos em sudaneses, guineanos, sudanos e bantus. Gente, vão ler direito. Que se preservam e se escrevam na cultura mineira com seus costumes. Gente, a qualquer momento a aula pode cair, 5 minutinhos para a gente voltar, terminar de fazer a leitura e eu falar o que vocês vão fazer, ok? 1 minuto, né, tia? Eu posso ler? Próximo parágrafo, Mariana. Tá bom. As Irmandades Leigas eram associações religiosas sem vínculo oficial com a Igreja, comuns no território mineiro durante o século XVIII.
18. Eram organizadas por grupos sociais, tendo como características principais. Posso continuar, tia? Pode.